Então, a gente está indo aqui no corte. Mudei de vídeo para não ficar muito longo. Então, para a gente entender, vamos situar primeiro o prédio, né? Todos os andares do prédio. E o nosso foco, então, é aqui em cima. Então, primeiro, eu vou localizar vocês naquela última laje onde tem o café, onde tem aqui a cobertura, a última cobertura do prédio, né? E aqui é a cobertura do café, aquela laje onde só vai quem vai fazer manutenção. Esse lugar aqui que vocês estão vendo vazio, esse lugar aqui vazio, é o poço do elevador. Então, o meu corte passou no elevador. E aqui é a caixa de escada. Tá vendo? Então, dá para ver que a gente passou aqui. Os degraus que estão em linha cheia são os degraus que estão de frente para a gente. E os degraus que estão em linha tracejada são ou os que estão cortados ou os que estão de costas para a gente. Tá bom? De qualquer modo, o que é interessante a gente perceber aqui, ó. Essa linha que eu estou clicando aqui é a linha da chegada da escada no nível dessa laje aqui. O corte fica interrompido porque a gente passou no posto do elevador, então ele não tem essa continuidade aqui no desenho. Essa daqui é a porta do elevador, onde a pessoa sai e chega nessa laje aqui, que é a laje da cafeteria. Daqui para laje de cima, que cobre a cafeteria, o elevador não sobe mais. Lembra que eu até apaguei a porta do elevador que estava aparecendo lá em cima? Então, eu tenho aqui em cima desse tubo, desse poço do elevador, eu tenho a casa de máquinas. Então, a casa de máquinas vai encabeçar o poço do elevador. Hoje em dia tem muitos elevadores que não têm casa de máquinas, então na hora que a gente faz um projeto a gente tem que escolher já o modelo do elevador para saber se eu preciso deixar essa estrutura ou não. E também eu escolho o modelo do elevador, porque o modelo do elevador também vai me dizer o tamanho do poço que eu tenho que deixar. No caso desse projeto aqui, ele tem um subsolo, dá para perceber que é um subsolo, porque essa graxa aqui, esse sólido cinza, representa o nível abaixo da rua. Então, eu tenho um subsolo, dá para ver bem aqui a rampa que desce no subsolo. E aí eu tenho um poço do elevador, como o elevador vai parar no subsolo, eu tenho aqui um tanto para baixo, que a gente chama que é o poço do elevador. Cada modelo tem o seu, cada tipo de elevador tem um tamanho de poço que o fabricante recomenda. Então, vamos voltar lá para cima. Cheguei aqui em cima, desci aqui, fui na cafeteria, ou não, eu sou a pessoa que faz a manutenção da laje. Então, eu vou continuar subindo mais um lance de escada, saio no nível da casa de máquinas, vamos voltar lá na planta para ver qual é o nível da casa de máquinas. Eu estou exatamente aqui, ó. Então, subi mais um lance de escada, cheguei na laje que cobre a cafeteria e ou eu entro aqui na casa de máquinas, essa projeção aqui indica a projeção do poço dos 3 elevadores, né? Ou vou subir lá para a caixa d'água. Vamos voltar lá no corte. Então, cheguei aqui na cobertura, ou subo uma escada marinheiro para me levar na cobertura da casa de máquinas, onde eu tenho mais uma escada marinheiro que me dá acesso à cobertura da caixa d'água, tá? Então, olha que interessante aqui, como é que é a caixa d'água em corte. Ela também é chanfrada no fundo, esse chanfre é sempre 45 graus, e ela tem o que a gente chama de visita. O que é uma visita? É a tampa da caixa d'água que permite a entrada da pessoa que faz a manutenção também. Sempre as lajes terminam com essa viga invertida, que é para estruturar essa laje. Então, você vê que o pocinho da caixa d'água também tem, essa visita da caixa d'água também tem essa inversão estrutural aqui, que é para poder dar força nesse ponto aqui da laje, para que a laje não tenha nenhum problema, não tenha nenhum movimento, não rache, enfim, para dar segurança para essa laje. O que é importante, então, a gente ver no corte? Todo corte de cobertura, a não ser que seja um telhado, mas aqui eu estou falando de
laje impermeabilizada sempre vai terminar com uma viga invertida. Nunca vocês vão terminar o corte do seu projeto dessa maneira, como eu já vi vários estudos, né, vários projetos, que termina do nada assim, a laje. Não, isso não vai acontecer. Pode acontecer, mas para acontecer precisa de outras coisas que vocês ainda não estão preparados para fazer. Então, por enquanto, na vida de vocês, nunca vai acabar uma laje desse jeito. A gente sempre vai fazer uma laje em uma viga invertida. Essa viga invertida, ela pode ser pequenininha, o suficiente para fazer a impermeabilização da laje ou jardim verde, ou também ela pode ser mais alta, do jeito que vocês quiserem, ela pode ser mais alta e funcionar também como um peitoril, tá bom? Nesse caso aqui desse projeto, no andar de baixo, no andar da cafeteria, essa inversão ela subiu um pouquinho mais e se tornou um peitoril de segurança para quem anda lá em cima, na laje de cima, né, na área descoberta, tá bom? E aqui não. Aqui esse peitoril, essa inversão foi só o suficiente para impermeabilizar a laje. Então, sobe aqui e aí vai de novo para onde a gente já comentou. O que também é legal de observar nesse projeto, essa parede aqui que sobe, que dá o teto da casa de máquinas, ela subiu o tanto que o arquiteto quis subir para que ela seja vista do lado de fora, como um volume único, tá bom? Então, isso daqui está fechado com uma altura que ele escolheu para ser visto do lado de fora. Poderia ser a altura que ele quisesse aqui também. Bom, outra coisa que é importante nos cortes, que vocês têm que observar. Todos os cortes, sempre que você fizer um corte, você vai mostrar as vigas que a gente chama as vigas transversais. E essa linha amarela que vocês estão vendo aqui é a viga que está de lado para a gente. Essas duas linhas vermelhas aqui representam o forro do ambiente. Esse ambiente tem um forro, então eles representam o forro desse ambiente. Como que eu vou saber onde tem viga ou não? Vocês lembram daquela aula, daquele material que a gente fez sobre os eixos, o cruzamento das paredes e onde provavelmente a gente tem pilar? Então, eu sei que cada um de vocês deu uma localizada na provável posição dos pilares do projeto de vocês. Lembrando que isso não é uma solução exata, é um pré-dimensionamento. Sempre quando a gente fizer depois o projeto executivo, isso vai ser discutido com o seu calculista, mas a gente precisa ter um pré-planejamento, porque a gente precisa ter essa informação e a gente precisa definir aonde é interessante para o arquiteto que o pilar caia ou não, para você poder discutir isso com o engenheiro mais tarde. Então, vocês lembram desse conteúdo dessa aula? Então, como vocês fizeram esse cruzamento no projeto de vocês, toda vez que tiver um cruzamento de um eixo, a gente vai ter uma viga lá em cima. A gente pode não estar cortando parede, pode ser uma área livre, a gente pode não estar cortando um pilar, mas em cima do forro, essa viga vai aparecer cortada. Tanto a viga que está cortada transversalmente, quanto a viga que está de lado aqui, que no meu caso, eu vou dar um destaque aqui para vocês entenderem no desenho, seria esse trechinho aqui. Tá vendo que eu pintei de amarelo? É uma viga que está em vista. Deixa eu ver se tem outro lugar mais fácil de ver. Esse desenho está todo coloridinho. Ó, nesse andar aqui, eu tenho a viga cortada. Nesse caso, eu estou cortando uma parede também, então ele está destacado aqui também com um sólido. Mas dá para ver aqui, ó, a altura da viga, aqui, fazendo esse contorno. E esse cinza aqui na lateral é a viga que está no outro sentido, formando a malha estrutural, né? A viga que está no sentido transversal e a viga que está no sentido longitudinal. Então, isso também é uma outra coisa que vai aparecer em corte. Vai aparecer viga transversal, viga longitudinal.
Que altura a gente usa na viga? Eu não sei se todos vocês sabem, mas quando a gente fala de altura de viga, a gente está falando desde a parte de cima da laje até o finalzinho da superfície de baixo da viga. Então eu estou falando aqui de uma medida que vai desse ponto até lá em cima. Deixa eu pegar aqui um dimensionamento, vou pegar aqui um linear. Então vai daqui até esse ponto perpendicular aqui. Tá vendo? Então, uma viga de 60 centímetros é uma situação muito comum. Vocês podem trabalhar com isso também. E 60 centímetros da face superior da laje, lá em cima, até a face inferior da viga. Tá? Toda essa extensão aqui. Da laje mesmo para baixo, no meu caso aqui desse projeto, eu só tenho 40 centímetros, porque eu estou trabalhando com uma laje de 20. Mas é essa seção que a gente chama de altura de viga. Ok? Bom, outra coisa interessante da gente perceber no corte. No meu caso aqui, que eu tenho elevador, no de vocês não tem, mas tem o poço do elevador. E vocês vejam que a gente tem vários desenhos, né, que compõem a prancha. Então, que eu tenho um corte transversal e um longitudinal. Para a gente organizar melhor a apresentação, é bem interessante que vocês tenham um elemento que dê um peso maior no piso, na base do desenho. Eu gosto muito de usar esse sólido, fazendo essa faixa cinza embaixo do desenho, porque você dá um peso embaixo aqui do projeto e ele fica muito bem apresentado. Até quando um corte é diferente do outro, por exemplo, nesse aqui, eu não cortei no poço do elevador. Então, ele não aparece embaixo, o poço do elevador. Então, teoricamente, ele tem uma altura diferente desse. Lá por cima eles estão alinhados, eles têm a mesma altura. Os dois desenhos vão ser mostrados na planta pelo mesmo alinhamento da rua. Eu escolhi o nível 0 da rua e alinhei os dois desenhos. E para que não tenha essa diferença de altura na apresentação, um desenho ficar mais curto do que o outro, eu faço essa faixa cinza da mesma altura dos dois lados e com isso eu compenso aqui visualmente, dando o mesmo peso, né, embaixo para os dois desenhos. Tá ok? Então isso é uma estratégia para uma boa representação gráfica para um corte. Então, o que são os elementos do corte que eu quero que vocês prestem atenção no projeto de vocês, para a gente poder fazer um resumo. Então, corte de caixa d'água. Então, não importa o tamanho da caixa d'água, se a caixa d'água é de concreto, ela vai ser sempre com esse formatinho. Corte de laje impermeabilizada ou telhado verde sempre vai acabar com uma viga invertida na extremidade. Sempre vai ter essa linha aqui, que é a linha atrás é a inversão da viga lá do outro lado que eu vejo em vista. Essa inversão, então, só lembrando, pode ter a altura que você quiser. Você pode criar essa inversão maior para esconder um telhado indesejável aqui. Um telhado que você queira criar, mas não queira mostrar na fachada. Tá? Então, você tem liberdade de fazer essa altura do jeito que você quiser. Vigas transversais e longitudinais no cruzamento dos eixos, a gente sempre mostra no corte. Níveis, não esqueçam dos níveis. Lembrar sempre que o piso do térreo é um pouquinho mais alto que o piso externo da rua, nunca eu tenho o mesmo nível de piso, de dentro para o piso de fora. Sempre eu vou ter uma linha de muro que está passando lá atrás, eu vou ter uma linha de muro para mostrar, meu muro que circunda o terreno vai aparecer. E é isso. E a apresentação aqui, a base do desenho, nunca um corte ou uma fachada vão ficar flutuando na folha, sempre vai ter um elemento, pode ser só uma linha grossa, ou pode ser um sólido como esse que eu estou mostrando aqui,
que vai dar um peso na base do desenho, que dá o pé do desenho. Tá bom, gente? Então, acho que era isso. Algumas recordações que eu queria mostrar para vocês de corte. E qualquer coisa vocês podem me contactar sempre para tirar as dúvidas. Tá bom? Até mais, gente. Obrigada.